seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse programa Algo a Mais, nesta sexta-feira com gostinho de segunda, né? Para quem passou pelo feriado, hoje então nós estamos aqui para fazer um programa bem bacana, que também antecede o nosso final de semana, então fica muito bom, né? E vamos falar sobre como as palavras influenciam nas nossas decisões. E eu estou aqui com a Fernanda do Prana e com o Adamo Brasil, que também faz seus atendimentos lá, já esteve aqui, e vamos entender um pouquinho sobre as palavras. Fica conosco. Então, pessoal, agora eu gostaria de dar as boas-vindas, o meu bom dia, para o pessoal que está aqui comigo, para a Fer mais uma vez. Adamo, mais uma vez, mas que coisa boa te receber aqui para poder falar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria, né, poder voltar a Veranópolis. A gente tem aí, acho que 2 meses, né, sem vir aqui. Então, toda vez que eu venho a Veranópolis, eu dou um pulinho aqui também para conversar com você e com quem está nos ouvindo. Então, obrigado pela recepção. Que maravilha. E Fer, mais um papo bem legal e que traz muita consciência aqui, né? E com sotaque, né, hoje. O Adamo, ele vai se divertindo com o nosso sotaque, mas ele sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente também se diverte em ouvir de um jeito diferente e ouvir palavras de um jeito diferente também. É uma ponte aérea do Crato, né, lá na região do Cariri, é isso, né, Adamo? Do Ceará, direto aqui pra Serra Gaúcha, que delícia. Não, e misturando sotaques aqui, né? Porque começando por mim, Jesus, né? Um baita sotacão e aí a gente vai misturando aqui os nossos. E aí o Adamo chega lá em São Paulo, nossos colegas, e ele começou agora a falar feito o carreto. E dele acha uma graça, ele diz, pronto, agora feito o carreto, né? Então tá feito o carreto para esse programa. É isso aí. Que a gente possa perceber nossas palavras, né, o que elas nos conectam e a influência que elas têm, que possamos ter um programa lindo hoje também. Mas com certeza. E eu vou deixar um espaço para quem ainda não conhece o Adamo, ele já esteve aqui conosco, está fazendo atendimentos lá no Prana. Eu super indico, já estive em palestra com ele, achei tudo muito bacana. Poder ter esse entendimento para que a gente possa realmente levar uma vida mais leve. Adamo, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, para que as pessoas também te conheçam, talvez caso ainda não tenham te visto. Tá, eu sou psicanalista, eu trabalho muito com psicossomática, então eu tenho um interesse muito grande em estudar essa relação das doenças com o corpo e com a mente, né, e com as nossas emoções. E fui estudando algumas coisas como programação neurolinguística, como hipnose ericksoniana, como constelação familiar, compondo o que a gente chama de pensamento sistêmico. Então esse tema, né, que a gente vai tratar sobre as palavras, é um tema que traz muito da programação neurolinguística e da relação de como a nossa comunicação, mesmo que seja de uma maneira muito natural, ela é estruturada anteriormente, ela tem uma emoção, ela tem uma informação que não é apenas o significado da palavra que a gente estuda na escola, por exemplo, né? Então, quando eu falo a palavra casa, por exemplo, não é só uma junção de sílabas. Talvez eu lembre da minha casa, talvez eu lembre de alguma casa específica, e isso vai acontecendo dentro da gente sem a gente nem perceber quando a gente vai falando, né? Ou quando a gente vai expressando uma ideia. Então é um tema super interessante para a gente entender essa relação da nossa comunicação com o que a gente sente internamente também. Olha só, achei muito bacana. Quando que ele começou a fazer a colocação, e aí eu só quero aproveitar o gancho, porque quando tu falasse que, falando sobre a psicossomática, então, só porque aqui a gente tem algumas colocações que, quando a gente repete muito, quando a emoção repete muito, quando se somatiza no nosso corpo, né? Isso tudo somatiza. Então, eu achei bem bacana. Quando ele falou, eu disse, me chamou muito a atenção, porque a gente acaba somatizando coisas que começam com palavras, ações, atitudes, e depois reverberam no nosso corpo como uma doença.
né? Então, é só porque quando falasse essa palavrinha me veio isso e eu achei bem importante só começar com essa psicossomática. Eu achei bem... Um exemplo, já que você trouxe, né? Eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas só pra... Né, eu tô fazendo reposição com fitoterapia. A minha acupunturista sugeriu, né, uma fitoterapia em cápsulas. A gente manipulou lá numa farmácia e eu tô tomando essas cápsulas. E eu não costumo tomar remédio, né? Então eu nunca tive essa rotina de durante o dia engolir lá 8, 9 cápsulas, né? Então pra mim, a primeira vez que eu comecei a fazer isso foi muito desconfortável. Eu dizia, vou tomar o meu remédio, tem que tomar esse remédio. E aí eu comecei a sentir dor no estômago. E aí eu conversando com a minha acupunturista e com a minha esposa, eu falei, olha, não é remédio, né? Isso é uma reposição, isso é fitoterapia, não é remédio. Então eu atribuí um significado de remédio a algo que não era remédio. E aí passou os sintomas que eu tava sentindo, né? Então não é só a palavra, mas a palavra representa uma experiência. Né? Então quando eu dou nome àquilo que eu tava fazendo de remédio, eu não estou prevenindo. A minha representação é como se eu estivesse tratando, como se eu estivesse doente, né? E remediando. E não é a fitoterapia que a gente tá usando, não é não é que eu tô com a doença que eu tenho que fazer a fitoterapia, né? Para dar um suporte para algo que a gente já vem trabalhando, já vem cuidando, né? Sim. Então, a palavra trouxe um significado e trouxe não foi um adoecimento, mas trouxe uma manifestação até, uma sensação de mal-estar que se representou, inclusive, fisicamente, né? Então, também não foi só trocar a palavra, né? Foi importante que eu refizesse o meu significado de tomar aquelas cápsulas no dia a dia, né? Olha só. E Fer, como faz sentido isso, né? E é tão... A perfeição imperfeita e a imperfeição perfeita do nosso sistema como um todo... que a mente, ela vai entendendo, né? Quando eu falo remédio, lá, vamos dizer, na experiência do Adamo, falei remédio, a minha mente entende, ok, quem toma remédio? Quem tá doente. Sim. Aí o corpo começa a pensar onde é que eu tô doente, né? E aí ele vai ter que trazer essa informação. Por alguma razão, essa inteligência que mora dentro de nós, né? Quando a gente para analisar que existe uma inteligência divina, uma arquitetura infinita, um milagre da vida, chispa, enfim. O nome que eu quiser dar para essa alma, essa energia, essa inteligência que mora no ser, que inteligência é essa? Essa inteligência que eu vou cortar o dedo, né? Vou machucar lá, fazer um machucado, e mesmo que eu não vá fazer um curativo, que eu não busque uma medicação, essa inteligência vai curar, vai cicatrizar de alguma forma aquilo. Mesmo que eu não faça uma interferência de tratamentos, essa inteligência que mora em mim, ela sabe o que precisa ser feito, né? E quando a gente começa a perceber que uma palavra, ela vai estar carregada, né? Quando o Adamo fala que existe algo dentro de mim, no meu inconsciente, na minha energia, na minha concepção interna, que essa palavra vai estar dizendo algo, né? O meu corpo, ele vai procurar aquilo, essa inteligência, ela vai procurar aquilo, porque é como se fosse um comando. Bom, o que faz eu dizer aquilo, existe uma estrutura interna. Quando eu falo aquilo, essa estrutura interna somatiza algo. Ela caracteriza. Imagina, a gente chega aqui na Terra e a gente começa a aprender assim, ó. Xícara. Daí olha pra criança, né? E a criança diz, xícara. Quando a criança aprendeu que é xícara, ela diz, branca. Então agora eu aprendi que é xícara, aprendi que é branca. Tem alça. E agora aprendi que tem alça. Então a gente passa trazendo informações para a xícara, que é branca, que tem alça, que bota o café, que posso botar chá, que tem a alça para que eu não queime meu dedo quando eu toque. E aí a gente vai começando a criar estruturas. E aí essa xícara um dia eu deixei cair e quebrou. Então ela era uma xícara, era branca, ela tinha uma alça. E aí quando eu deixei cair e quebrou, o meu papai ficou muito bravo comigo. Era a xícara que a minha vovó adorava. Eu acabei de ancorar nessa xícara, talvez vergonha, talvez uma humilhação, que eu fui xingada. E aí ela não é só mais uma xícara branca com alça que eu boto café, mas que também ela vai me remeter a uma memória que eu ancorei internamente. Então, quanta coisa tem quando a gente começa a se perguntar: por que eu gosto deste cheiro e deste cheiro eu não gosto?
Porque eu gosto dessa figura e dessa figura eu não gosto. Porque essa cor é bonita para mim e essa não. Existe uma inteligência toda estruturada que por alguma razão ancorou emoções, sentimentos, e que aí toda vez que eu olhar uma xícara branca, eu posso não ter a consciência que eu fiquei triste. Ai, quando chega uma xícara branca, não sei porquê, fiquei vermelha, me senti indisposta. E eu nem sei que é a xícara branca, porque eu não tenho consciência do que essa xícara branca ancorou. E tudo o que precisou acontecer para que essa xícara tivesse tanta informação que ela carrega. E aí posso falar xícara branca, não me sentir bem e sem saber porquê. Tá certo. E de forma lúdica a gente consegue começar a entender o porquê que as coisas, as palavras, né, e por vezes quando a gente pronuncia não tá legal. E então assim, ó, para que a gente possa dar continuidade, Adamo, dentro do que a Fer coloca sobre isso interferir no nosso dia a dia e nas nossas decisões. Quando a gente pensa em decisão, né, a gente geralmente trabalha uma argumentação, né? Então a gente fala assim, eu quero comprar um carro. Aí a gente vai argumentando, né? Que tipo de carro, o que é que ele tem, o que é que ele vai fazer. A gente vai construindo uma lista de argumentos para aquela decisão, né? Para nos validar o sim ou não. Só que quando a gente pensa nessa decisão, e aí a gente coloca a compra de um carro, a nossa profissão, o lugar que a gente mora, as coisas que a gente faz. Existem ali emoções em torno disso que podem ou nos auxiliar para conquistar aquilo, ou nos afastar daquilo. Então, quantas pessoas não entendem por que é que se esforçaram tanto para conseguir alguma coisa, e parece que por algum motivo aquilo, tem gente que até diz assim, parece uma maldição, né? Quando eu estou bem perto de fazer, algo acontece que eu não consigo. Quando eu quero visitar tal pessoa ou tal lugar, está muito perto e nunca dá certo, né? Sempre alguma coisa acontece. Então muitas vezes essa repetição de dificuldades em tomar decisão vai revelando coisas sobre o nosso processo interno, sobre o nosso funcionamento. Às vezes a gente não consegue perceber isso sozinho e a gente, né, conta com a ajuda de um terapeuta para ir nos ajudando a perceber essas coisas. Mas ter essa consciência, né, de quem está nos ouvindo aqui agora, de que mesmo que pareça ser um evento que não tem nenhuma relação. Vou dar um exemplo bem prático. Eu peguei o carro e fui viajar para uma cidade e de repente o pneu furou. Aí você diz assim, não tem nada a ver com a minha mente, com o meu inconsciente, com minha escolha. Tinha lá um prego, entrou no pneu e furou, foi aleatório, né? Sim, aparentemente foi aleatório. Mas o que te fez não observar que tinham coisas na estrada? O que te fez não cuidar do pneu, não fazer as revisões adequadas, porque talvez se o pneu tivesse novo, nem tivesse furado. O que te fez tomar aquela estrada e não outra estrada? São pequenas decisões dessa mente inconsciente que vai nos colocando naquela experiência, que aparentemente parece, né, sem nenhuma relação. E o que tem a ver as palavras com isso? Porque as palavras vão as palavras que a gente escolhe vai nos indicando essa relação. Então, às vezes a gente diz lá, eu queria ter saído mais cedo e só tô conseguindo sair agora. Eu não queria ir para tal lugar, mas tenho que ir, sou obrigado a ir. Né? E aí você vai usando, se você percebe a tua comunicação, ela já vai dando pistas de que talvez essa decisão não fosse a que realmente você queria ter tomado, ou que teu inconsciente está alinhado com isso, né? Então é uma observação dessas palavras em torno de decisões que a gente vai tomando, de escolhas que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Tá certo. Agora, Fer, eu já vou passar para ti de novo, mas nós vamos para um breve intervalo comercial, porque o papo ele está muito bacana e a gente volta para falar mais como as palavras influenciam nas nossas decisões. Então fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando como as palavras influenciam nas nossas decisões. Aqui a gente pode entender um pouquinho sobre realmente
tudo que a gente fala, a gente acaba tendo um apego àquilo. E o Fabiano sempre diz, Laura, tu tá aprendendo nos programas, então, por favor, tu põe em prática, né? Aí eu lembro da Fer na hora, né? Porque diz assim, ai, porque, nossa, deu vontade de socar. Ele, calma aí, respira, que outra palavra, né? Porque as palavras, elas movem os nossos sentimentos também, né? E por isso que talvez seja tão importante a gente repensar quando realmente vai soltar uma palavra. E Fer, teve uma colocação que o Adamo fez agora no final do primeiro bloco, que ele diz assim, muitas vezes a gente acaba inconscientemente escolhendo, né, como, por exemplo, furei o pneu do carro, mas o que te levou a furar o pneu do carro? Foi escolhas inconscientes que tu teve, mas por vezes a gente pensou tanto naquela situação que acabou decidindo por ir para aquele lugar e no final furei o pneu do carro, quebrou o sterpe, eu cheguei lá e não tinha como nem trocar, e aí furei mais 2 vezes, depois chamei o guincho, né? Mas tudo tipo que a gente tentou consciente, mas assim, me fala um pouquinho sobre o que talvez o poder das palavras possa Eu tenho ter. essa parceria com o Adamo de trabalho e nós somos sócios hoje no projeto de formação de consteladores e terapeutas de outras linhas também. Mas por quê? Porque o Adamo tem essa parte, né, toda racional e do inconsciente. Para mim, o inconsciente, quando eu olho, nesse inconsciente vai ter meu espírito, nesse inconsciente vai ter a minha alma, né? Então, eu, Fernanda, do meu jeito de ver, eu tenho uma fé, né? Eu acredito muito nesse algo maior de Deus, de alma, de espírito, nessa sincronicidade do universo, né? Que tudo acontece da forma que por alguma razão precisa acontecer. Nós temos karmas que viemos vivenciar, produzimos karmas positivos e negativos todos os dias, né? Tem essa parte humana minha que me permite raciocinar, né? A minha parte mamífera que vai me permitir me emocionar e a minha parte primitiva que é um instinto, que é talvez aquele anjo que sopra, né? Para mim eu enxergo todas essas partes e muitas vezes chega aqui, ó, pá, a minha intuição me avisou, como o Adamo falou, que eu não queria ir, que não era para eu ir e eu pensei o dia inteiro e fui, né? Assim como a minha intuição disse para eu ir. E eu pensei todo dia e acabei não indo. Então, são vários contextos que por mais que seja hoje alguém, vamos lá, como a Fer, que tenta, né, meditar e receber algo, como um neurocientista, como o Adamo, que estuda o inconsciente, faz essas investigações todas na sua expertise, nós apenas tentamos encontrar, não existe hoje, não se sabe hoje se existiria mesmo uma verdade absoluta ou se existe verdade para cada um do seu jeito, na sua crença. Então, para mim, me conforta, né? E a palavra confiar, ela me traz esse fio, né? Confio. Né? Tem um fio, e tem um fio que me liga a essa divindade, tem um fio de luz que chega lá do outro plano aqui e alimenta esse corpo. Então, para mim, nada que está acontecendo ao meu redor não faz parte da minha experiência. Bom, dependendo da inteligência que eu usei, hoje a neurociência também prova dessas 3 inteligências que nós possuímos nas estruturas do nosso cérebro, né? A inteligência primitiva, a inteligência emocional, a inteligência racional, onde eu posso planejar. E muitas vezes a gente vai ter essa inteligência que vai estar predominando a nossa atitude e uma delas que vai estar ali mais reprimida e tá tudo bem. A forma com que a gente se comunica com isso também nos traz a experiência. Tu pensa, poxa, a pessoa não deveria ter ido porque, nossa, aconteceu um acidente, todos naquele acidente partiram, essa pessoa não foi, e aí passam os dias ela tem um infarto. Então, não sei se era para ela morrer ou não, ou talvez ela não morreu e ela segue lá essa vida. Então, é um desafio para nós pensar sobre isso. Né? Muitas pessoas deixam passar batido, nem quero pensar sobre isso. E tá tudo bem. Eu gosto de pensar, refletir, pensar que talvez nada disso que eu pense seja verdade, ou talvez seja uma parte, me desafia, me motiva. É uma das coisas que me faz sair da cama de manhã, é tentar entender todas as informações que estão ao meu redor e perceber como eu me sinto mediante a elas, né? Então, antes de
tomar qualquer verdade, né? A verdade da Fer, do Adamo, de um terapeuta, do padre, do pastor, enfim, que seja. Percebeu que essa inteligência me afirma como verdade? Porque nós passamos uma busca aqui de propósito, do que eu vim fazer aqui, de que forma eu melhoro o convívio da onde eu vou, os ambientes aonde eu me levo, né? De que forma eu contribuo para esse bom funcionamento de tudo. Para mim, essa é a maior percepção. Bom, se o pneu furou, se eu adoeci, se algo me aconteceu, o que isso me traz como um aprendizado? Porque senão a gente fica numa consciência e fico só brigando com o parafuso, brigando com quem deixou cair aquela tábua no meio da estrada, brigando com o borracheiro que não arrumou direito o meu pneu, e eu não trago uma percepção minha mediante todos esses fatos, né? Que para mim, Fer, é o que faz maior sentido. No sentido de que, o que eu vou levar daqui, se não aquilo que eu pude experienciar em matéria? Né? O que a minha alma vai levar daqui? O que esse espírito veio experienciar aqui? Né? Enquanto eu deixo tudo isso fora, numa consciência de culpados e inocentes, eu não consigo conectar com a minha própria experiência terrena, né? Tá certo. Tá certo. Não, e é essa reflexão, né, que talvez as palavras também elas têm para fazer quando a gente, né, poxa, aconteceu tal coisa. Então a gente utiliza das piores para poder relatar o fato acontecido. E às vezes até uma palavra, por exemplo, quando tu falou no início do bloco, nossa, me dá vontade de socar a criatura. Olha que bom a minha palavra me lembrar que eu estou com raiva, né? Daí eu posso reconhecer essa raiva e eu penso, nossa, me dá vontade de socar a criatura. Então, o que eu posso perceber? Eu poderia socar a criatura, mas, nossa, eu estou sentindo raiva. De que forma eu lido com a minha raiva? Porque eu não sei o que aquela criatura, aquele indivíduo, viveu para ter aquela atitude, né? Para ter aquela palavra, para ter... Eu não sei o que ele viveu e isso é karma dele. Agora, a postura do outro, o que ela manifesta em mim, isso sim é de minha responsabilidade e meu karma, né? É isso aí, bem importante. E tem uma outra situação, Adamo, que acaba acontecendo e talvez a gente não dê muita atenção quando o nosso inconsciente fala, de certa forma. Pensei em tal palavra, ou até a gente brincou aqui que numa aula de inglês, a primeira palavra que veio sobre a tradução geralmente é a correta. E aí a Fer, no meio do intervalo, ela colocou que ontem tu falasse, não sei porquê, mas eu confio tanto no meu inconsciente. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá, é que eu tenho um espírito muito de investigação, assim, né? E a nossa sociedade aprendeu a valorizar isso, né? Então a gente tem um ensino voltado para isso, né? Para a leitura, para o estudo, para o debate. Você nunca diz a uma criança assim, não precisa estudar para a prova de matemática, confia que as informações estão todas dentro de você, né? Ao contrário, assim, estuda mais, né? Você não sabe ainda, não sabe o suficiente, né? Então, é que na minha jornada, né, eu tenho muito esse aspecto de extrair, né, o conhecimento. Isso é antigo, né? Isso vem de Platão, de Sócrates, né? Esse método de que o conhecimento está no ser humano, né? E que é o papel de um professor, de um filósofo, seria extrair isso, né? Seria dar nascimento, criar um ambiente seguro o suficiente para que aquele conhecimento nasça, né? Então, muitas vezes a gente faz um movimento contrário. A gente acha que o conhecimento está aqui fora, que vem do professor, do livro, né? E que esse conhecimento vai entrar na cabeça da criança, né? E aí eu parto do princípio contrário. Eu não, né? Assim, eu e todas as pessoas que eu estudo, as que eu estudo, né? Então, esse processo de confiar no inconsciente é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes quem duvida se a palavra está certa é a estrutura racional e lógica. Então, essa informação veio, você foi presenteado por alguma parte sua, e não precisamos chamar necessariamente de inconsciente, mas alguma parte sua
pulou lá e disse, eu sei, tá aqui a palavra. E você disse, cala a boca que você não sabe de nada. Quem sabe sou eu que tô... É meio esquizofrênico isso, mas não se assuste não, assim, é conversar com você mesmo. Mas acontece, né? Acontece, o que eu tô dizendo não é nada de diferente, né? Eu imagino que vocês já passaram por isso, assim, a informação vem e você mesmo julga, não, tá errado isso, né? Não é assim, deixa eu ver se eu lembro, no dia que eu estudei, como eu fiz e tal, e aí de repente você vai lá, marca em prova, situação de prova acontece muito isso, você vai lá, marca a opção correta, e aí você para pra pensar, e você apaga a opção correta e marca a errada, né? E aí depois que você vê a correção da prova, você fala, ó, tá vendo? Eu devia ter confiado. Então, existe um lugar dentro da gente que já sabe sobre muitas coisas. Óbvio que tem coisas que a gente não conhece ainda, ou que a gente não despertou ainda, né? Então, se meu carro para, né, dá problema e para... eu tenho pouco conhecimento ou quase nenhum para abrir lá o capô e mexer naquilo, né? Então, provavelmente não vai ser a primeira opção. A não ser que eu esteja sozinho, que não tenho o que fazer, aí talvez eu vá lá abrir e esperar uma inspiração divina, assim. Mas se eu tiver outra alternativa, chamar alguém, pedir ajuda, eu vou fazer isso, né? Porque, agora, se eu tô num pronto atendimento, um lugar que eu já trabalhei, por exemplo, e tem algo que eu possa fazer ali minimamente para apoiar aquilo enquanto os médicos ou enfermeiros cuidam, aí já é um ambiente que é mais confortável para mim, né? Então, para estar aqui, por exemplo, você falava antes do programa começar sobre algumas pessoas se sentirem inseguras, com medo, né, quando vem. Não sei se é porque no consultório eu tô muito tempo calado observando, que quando eu tenho a oportunidade de falar, eu nem lembro de insegurança, que é assim, falar, né, dar aula, vir aqui conversar, é ótimo pra mim, né? Então é como se eu estivesse no carro conversando com a Fernanda e compartilhando algumas coisas, né? Óbvio que a gente tem que ter um roteiro, senão a gente se perde aqui nas reflexões. Mas, falando sobre isso, só uma coisa que eu tive vontade de contar quando a Fernanda estava falando, né? Eu gosto da Fernanda porque ela tem paciência com o meu funcionamento. Ontem a gente tava procurando uma frase do Sheldrake, né? Que é um autor da área para o curso de amanhã. E aí ela disse, mas tem uma fala que faz isso e tal. E eu encontrei, né, o trecho lá dele, né? Que era ele mesmo quem tinha escrito. E aí, no meio do processo, eu me perguntei, nossa, será que o Sheldrake estudou o Dawkins, que é um cara que trabalha uma teoria da mimética em comparação com a genética, enfim. E aí eu comecei a abrir uma série de artigos e Fernanda ficou lá pacientemente me vendo fazer aquilo, enquanto eu lia os textos lá, e aí teve uma hora que eu me liguei, eu disse, nossa, a gente tava preparando aula, eu não tô sozinho, eu tô com a Fernanda do meu lado, aí eu acordei assim, desculpa, depois eu faço isso, aí fui lá fechando pra continuar conversando com ela sobre a aula, né, mas essas viagens que a gente tem, que às vezes a gente não se permite ter. A gente vai criando no dia a dia uma série de programações para nos prender na mente racional e lógica. Então a gente faz a programação do dia inteiro. Eu vou para tal coisa, eu vou para tal coisa, eu vou deixar a menina na escola, eu vou não sei o quê. E a gente vai perdendo essa capacidade reflexiva e de comunicação com nós mesmos. A gente vai se desconectando de nós mesmos, assim, né? Tanto que tem que vir um médico dizer a gente que a gente tá doente. Quando a gente adoece, a gente talvez não saiba dar o nome à doença. Mas o primeiro a saber somos nós mesmos, né? Deveria ser assim, a gente deveria reconhecer, né? Mas a gente não reconhece muitas vezes porque a gente vai se desconectando, né? A gente vai atribuindo função somente à mente racional e lógica. Como se a única coisa que existisse dentro da gente fosse a mente racional e lógica, né? E nossa, teu coração tá batendo e não é regulado por tua mente racional e lógica, teu estômago tá funcionando e não é pela mente racional e lógica, tu tá fazendo uma série de escolhas e decisões que não é pela mente racional e lógica, né? Então, em algum momento, quanto humanidade, a gente se perdeu e fez essa supervalorização da mente racional e lógica, né? Tá certo. E tendo essa questão da mente racional, lógica, enfim, palavras que são ditas entre a questão lógica do sentimento, né?
E aí, Fer, a gente tem a questão, 11. A questão... Sincronicidade nos números. Um beijo pra Kelly. Beijo pra Kelly. Mas aproveitando, né? Já que estamos numa questão entre o racional, o lógico e o que vem, né? Fer, a gente vê esse lado de que quando a gente fala, palavras talvez elas nos remetam locais, colocações, tudo mais, me fazem ter medo de uma coisa que eu nem entendo que tenho medo, me faz ter mais raiva de uma coisa que poderia ser tão simples, me faz apresentar situações, e é como talvez aquela que já foi falado aqui no programa, o potinho do arroz, né? As palavras que eu falo para um potinho de arroz e ele continua limpinho, porque são palavras leves, palavras que são tranquilas, e palavras que me fazem ter atitudes, né, decisões em ter a atitude pior, então, só para clarear um pouquinho mais esse lado do cuidado com as palavras também. E não só a palavra em si, quando a gente fala lá do arroz e tudo, no contexto da minha intenção naquela palavra, do meu pensamento naquela palavra, que foi a estrutura que a gente falou desde o início, quando o Adamo disse casa. O que é casa para cada um de nós? E aí, como a nossa cultura aqui é uma cultura italiana, vamos pensar na palavra burro, né? Então, na língua portuguesa, né, além de ser um animal, né, nós também usamos como um xingamento, né? Eu posso xingar alguém dizendo, moço, que burro que tu é. E lá na Itália, no italiano, burro é manteiga, né? Então, aí eu falei pro Adamo ontem, eu não tô encontrando meu burro de cacau, né? E aí, tá encontrando o quê? Então... Só tu tá falando errado, né, Fer? Burro. Né? E o burro de cacau, né? O italiano lá da Itália mesmo, ele bota uns 40 R, né? O burro de cacau, né? Sai. E olha a percepção, né? Quando a gente fala a palavra burro. De que forma eu tô falando? Qual é o meu entendimento sobre essa palavra? Né? Quantas palavras em línguas tem uma pronúncia parecida, ou elas lembram outras palavras. Quando eu falo essa palavra, me remete a tal situação. Porque essas informações, elas estão todas ali. Então, mais do que perceber a palavra, é tentar trazer qual é a representação interna que essa palavra tem para mim. Então, isso é um desafio já para o pessoal cuidar. Deixa eu começar a me conhecer aqui em casa. Por que eu descrevi assim? Por que eu, quando falei que fiz tal coisa, olha que palavras eu trouxe? Né? E quantas linhas religiosas nós falamos sobre o poder da palavra? Quando a gente pensar na Bíblia, né? Não só de pão viverá o homem, mas também da minha palavra. Então, de que forma a gente está botando para fora, né? Porque a boca fala o que o coração tá cheio. Tá certo. E agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a gente retorna a seguir para falar mais como as palavras influenciam nas nossas decisões. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje e falando aqui sobre como as palavras interferem, elas influenciam nas nossas decisões. E aqui, né, como eu sempre falo, o papo rola solto, né, a gente já viu que tem situações que a gente perde o nível das palavras também, né, porque é difícil por vezes centrar e dizer eu vou só realmente falar o que faz bem, o que importa. Mas a gente entende que as palavras, elas são um caminhãozinho de emoções, né, Adamo? Ele fez essa colocação agora no intervalo, então eu jogo para ele, para que possa falar mais sobre. Tá. Na tua fala anterior, no bloco anterior, você falou assim, as palavras movem, né? Movem coisas, movem emoções. Na minha forma de ver, elas movem sim, e elas também revelam, né? Porque às vezes a gente fica se esforçando para trocar a palavra, só que talvez o esforço inicial antes de querer trocar a palavra seja usar a palavra como revelação mesmo, assim, né? O que é que essa palavra me mostra da minha comunicação? E aí quando você lida com isso interno, a nova palavra surge naturalmente.
Porque se você troca só a palavra, você fica brigando com você mesmo. Toda vez que você fala a palavra anterior, você briga com você mesmo para trocar a palavra. Se você lida com de onde essa palavra está vindo, daí essas novas palavras vão surgir de uma forma muito natural, né? E essa história do caminhão é que a gente tava em um outro evento, eu e a Fernanda, e eu disse assim que a palavra em si, ela, né, você tem muita gente que diz assim, né, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Assim, a palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Então é muito mais fácil você ensinar pelo exemplo do que pelas palavras, né? E aí eu tava fazendo essa representação, né, de que quando eu uso uma palavra para descrever algo ou para ensinar algo, eu tô entregando muito mais do que aquelas palavras. Eu tô entregando a minha experiência com aquilo, eu tô entregando as minhas emoções, aquilo que eu acredito tá indo junto com aquela palavra. Tem uma impregnação em torno daquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre programação neurolinguística, que é algo que eu gosto de estudar, que eu me identifico, eu estou ensinando aquilo não só pelas palavras, eu estou levando a minha experiência das turmas que eu já dei aula, a minha empolgação, o meu amor, a minha alegria de fazer aquilo está indo junto. Então, no final das contas, na minha forma de ver, as palavras só são caminhões de entrega, né? Elas só levam tudo isso, elas vão de um lugar para o outro, da minha boca para o seu ouvido, mas elas carregam tudo isso, né? Que a gente coloca, né? E aí, às vezes, a gente coloca toda essa empolgação, esse ânimo, essa felicidade. Às vezes, a gente coloca a nossa tristeza, o nosso ódio, né? A nossa chateação. Então, a gente é tipo os Correios, né? A gente vai lá, embala as coisas e entrega como palavras para as pessoas. Enquanto tu falavas isso, né? A gente vai viajando, vai procurando formas de falar, de entender, de como fazer as colocações. Fer, tem uma questão aqui que eu acredito que muita gente passe por ela. Vamos engolindo para não brigar, por exemplo. Poxa, tem tal pessoa que sempre me revida de tal forma, mas eu vou ficar quieto porque eu não quero guerra com ninguém, né? E aí eu acabo utilizando de palavras ou me calando. Só que assim, dentro de mim aquilo lá fica, por que eu não falei isso? Então assim, ó, pela paz mundial, a gente procura não extrapolar, não usar das piores palavras, mas eu também preciso entender que tem situações que me deixam tão mal ao ponto de talvez teria sido melhor ter falado tal palavra. Eu digo assim, não literalmente com o sentido de esculachar com a pessoa, né? Eu tô dizendo com o sentido de falar a verdade, de tentar colocar as claras. Excelente essa tua colocação, Laura, porque olha só quantas palavras já falaram, né? Olha que parece redundante a gente falar que as palavras falaram, mas muitas vezes a gente não para perceber o que aquela palavra está querendo dizer, né? No momento em que eu reconheço raiva em mim, raiva é guerra, né? E quando eu penso que se eu não falar, eu não vou ter guerra com ninguém, eu já tô tendo a maior guerra. Que é com quem? Comigo mesmo. Né? Então eu já não estou me reconhecendo. Quando eu começo a perceber, poxa, isso manifestou em mim uma raiva, uma frustração, uma tristeza, uma alegria, enfim, né? Qualquer que seja a emoção ou sentimento, isso se manifestou. Eu, como filha da força criadora, né? Como um milagre na Terra, e se essa força me deu essas emoções todas, são para que elas sejam vividas. Eu tenho o direito de manifestar essa emoção, aquilo que a PNL vai chamar de emoção justa, acho que é assim, né? Depois o Adamo organiza pro lado de lá. É justo que eu sinta, porque a pessoa teve tal postura, tal, e isso manifestou em mim, né? Então é justo que eu manifeste isso. Então eu posso manifestar a raiva. Ser cruel é outra coisa, né? De que forma eu posso dizer assim, olha, Laura, comigo tu vai só até aqui, porque esta forma me fere. Então eu também trabalho dentro de mim, que eu posso dar um limite nas minhas próprias experiências. Porque o jeito que a pessoa vai estar falando
Se ela tá tendo essa postura nesse grupo ou naquele grupo, é uma postura que é dela. E como é dela, ela leva isso pra onde ela quiser, é dela. Agora, essa manifestação que tá aqui em mim é minha e eu preciso organizar. Né? Então, poxa, eu posso manifestar a raiva, ser cruel é outra coisa. Se eu aqui, vou usar o termo que tu disse, eu engolir, né? Eu não vou digerir, começa a talvez manifestar algo, somatizar algo no meu aparelho digestivo, porque eu não tô digerindo, eu tô engolindo um negócio. Se eu tô aqui com a Laura e essa situação tá acontecendo comigo, em algum lugar eu vou liberar isso. Ou eu vou liberar somatizando uma doença, né? Porque eu tô excluindo uma emoção minha, não tô dando lugar para que ela se manifeste. Ou eu vou chegar em casa nas pessoas nas quais eu vou sentir mais confiança e segurança e largar. Porque em algum lugar, isso vai ter que ocupar um lugar. Né? Que lugar eu estou dando para a frustração que eu tive devido àquele tratamento? E aí muitas vezes está no trânsito, e aí por alguma razão alguém cortou nossa frente, ou por alguma razão alguém buzinou aqui atrás, ou passou o Mariozinho lá e me fez uma cara, e é ali que vai ir. Pá! Porque em algum lugar isso vai precisar ocupar, vai se manifestar. Então, é uma ilusão, né? De alguma parte nossa, uma ilusão de pensar. Bom, para a paz mundial, eu não vou reconhecer essa emoção. Doce ilusão, né? Ela vai ser reconhecida. E para concluir Talvez agora... com a pessoa errada. E não que seja num certo ou num errado, mas ela vai precisar ocupar um lugar. Sim. E ela vai se manifestar. Quando estava na Itália, me remeteu a outra palavra, enquanto o Adamo falava do caminhãozinho de entrega. Na Itália também, anjo, né? Puto. E aí, tô eu lá na Itália, né? Eu e minha ignorância, né? Passeando. E aí, veio um adulto e olhou para uma criança pequenininha e disse, oh, que belo puto! E eu, né? Pensei, não, o que é? Né? Que palavra é? Né? Essa criança já tá manifestando a sexualidade, né? E aí eu fui ver que era anjo, né? Que era anjo. Então, o que tava naquele caminhãozinho? Né? Naquele caminhãozinho estava entregando, ele olhando a doçura de uma criança, sim, né? E aí, quanta coisa que a gente pensa que, sabe, a gente tá brincando aqui com línguas hoje, trazendo a diferença de palavras em línguas, mas a linguagem do amor como um todo, ela pode ser diferente. O que eu realmente quis dizer com isso, né? Sim, tá certo. Não, e realmente é a emoção que carrega. Isso. Né? Pode ser a mesma palavra, né, utilizada aqui de uma forma diferente, mas é a emoção que ela carrega. Pessoal, eu tô achando o máximo esse papo, porque realmente tem coisas que eu digo, gente... Em algum lugar a emoção ela vai aparecer. E não é... Por vezes não era bem lá que eu queria que ela aparecesse, né? Mas como a gente carrega, né? A gente não põe pra fora. Então, Adamo, fazer diferente, talvez repensar, talvez esse caminhão, as palavras que são o caminhão, um caminhãozinho de emoções, né? Empregar diferente, talvez pensar um pouquinho mais na hora de empregá-las, como a gente pode... Sim, tem esse exercício de autoobservação, né? Então, por qual motivo que eu escolhi aquela palavra e não outra, né? Então, é um exercício de autoobservação. Agora, claro, né? Se a gente for observar todas as palavras que a gente usa durante um dia, a gente vai enlouquecer. Então, pega pelo menos as palavras mais significativas, aquelas que se repetem, ou situações que você convive com alguém que você usa constantemente. Então, vai observando, né? Por qual motivo que eu uso tanto essa palavra e por qual motivo que eu não uso aquela outra, né? O que me leva a escolher aquela palavra. Então, é um exercício de autoobservação mesmo. Uhum. Vai no dicionário e pesquisa o que pode ser trocado por... né? Vai ampliando o vocabulário. É isso aí, coisa boa. Temos um exercício para fazer com o pessoal Sim. de casa, então. Fazer 2 exercícios rápidos, né? O primeiro é mostrar como que muitas vezes a gente dá comandos, principalmente para as nossas crianças, né? E um comando que pode gerar uma resposta diferente da que eu espero. Então, quem está nos ouvindo, preste atenção o que acontece na sua mente quando eu falo a palavra árvore, por exemplo.
Se eu digo pense numa árvore, você vai lembrar de uma árvore, ou você vai lembrar do desenho de uma árvore, ou você vai, enfim. Ou você não vai lembrar de nada, também pode acontecer, né? Se eu falo a palavra cadeira, tem uma representação interna. Se eu falo a palavra mesa, tem uma representação interna. Se eu falo não pense numa girafa roxa com bolinhas amarelas, provavelmente você imaginou uma girafa roxa com bolinhas amarelas, mesmo eu dizendo para não fazer. Porque tem um desafio aí, né? A palavra não, ela tende a não gerar imagem mental. Se eu digo só a palavra não, a gente não tem uma imagem disso. Então, a palavra não, a nossa mente gera a imagem, então a gente diz para a criança, não pega isso. A imagem mental que ela está gerando é pega isso. Ela só vai entender que é para não fazer quando a gente bate nela, porque ela pegou. Mas a imagem que ela gerou foi fazer. Não derruba o copo, a tendência... Aí os pais ainda dizem assim, mas parece que faz exatamente o contrário do que a gente manda. Claro, né? A imagem mental, você não está ajudando o coitado da criança, né? A imagem que gera é justamente aquilo, né? Então, os comandos negativos são muito desafiantes, principalmente para as crianças de 2, 3, 4 anos, né? Que elas ainda estão ali no movimento de construção de representação, né? Então, use o máximo possível comandos evitando a palavra não, né? Então, mantenha o copo inteiro, mantenha o suco dentro do copo, pare de pegar nisso, é proibido pegar isso. São comandos mais adequados do que o uso do não, né? Então, não pega isso, não mexe naquilo, então deixa aquilo quieto, ou é proibido pegar aquilo, né? Vai esclarecendo tua comunicação, esses comandos, principalmente com criança, funcionam melhor. Talvez se tu lidar com os decibéis, pode ser que até auxilie o não! Mas aí é muito mais o medo do que a palavra, né? Assim, é muito mais a reação de estão gritando comigo. Você podia gritar um A, não precisava gritar não. Né? Que aí é mais a descarga do é perigoso, né? Do que a palavra em si, né? Ela já olha assim, lá vem a chinela junto, né? Quando alguém gritou assim, a chinela tá voando junto, né? Então é mais a reação do medo do que a palavra, né? E o segundo exercício, eu vou convidar quem tá em casa, né, se possível, colocar os 2 pés no chão, tá? Se quiser fechar um pouco seus olhos ou olhar para um lugar fixo no chão. E eu vou pedir que você lembre, né, bom, você talvez esteja em casa, mas mesmo assim lembre da sua casa, tá? Os teus objetos, a frente da tua casa, como é que é organizada a tua casa, a sala, né, os móveis que tem aí dentro. E quando você tiver feito isso, eu vou te pedir que você lembre do lugar na sua casa em que você guarda limão. Imagina indo até lá onde está o limão. Imagina cortando o limão. Olha lá as bolinhas do limão pulando assim. E espreme o limão na sua boca. Ok, pode abrir os olhos, pode se movimentar. É possível que alguém tenha salivado quando eu falei limão, né? A gente não tem como saber aí na casa. Não sei se aconteceu com vocês, se vocês já fizeram o exercício algumas vezes, né, Fernanda? Mas é possível que a gente tenha salivado, que alguém em casa tenha salivado. Por que é que a gente saliva quando a gente coloca limão de verdade na nossa boca? Porque o limão é ácido. Então, o nosso suco gástrico é ácido. Quando a gente coloca limão de verdade na boca, a saliva, né, ela é acionada, a salivação, para que não venha a acidez do limão com a acidez do estômago. Então, dá uma aliviada na acidez do limão para chegar no estômago e não ter, né, uma super acidez que pode acabar afetando a tua saúde. Só que agora você saliva, algumas pessoas podem ter salivado sem necessariamente ter colocado o limão na boca. Só em imaginar o limão. Então, ao imaginar um limão, você começou um processo de digestão. Então, a palavra que eu uso, limão, tem uma representação. A maioria das pessoas já colocaram limão na boca. Tem pessoas que quando eu faço esse exercício, diz assim, não, eu não só salivei, como eu fiquei esperando a cachaça, né? Que tem gente que toma o limão com a cachaça, né? Então, tem uma representação. Se ninguém nunca
provou limão na vida, há uma probabilidade altíssima dela não salivar, porque não tem uma representação do que aquilo significa para ela, né? Mas olha que interessante, a palavra limão traz uma reação fisiológica do início de um processo digestivo. Então, palavras que a gente usa, muitas vezes, startam processos até mesmo fisiológicos na gente, no nosso dia a dia. Né? E aí tem funcionamentos bioquímicos, né? De neurotransmissores, enfim, de hormônios que vão sendo movimentados a partir da nossa experiência como um todo. Porque, eu repito, a palavra é só a ponta do processo, né? Então, quando eu falei limão, assim, ó, tua mente foi rapidamente lá procurando nas gavetinhas qual é a experiência que eu tenho com limão e ativando isso, né? Então, é isso, assim, muitas vezes a gente vai construindo uma experiência física, fisiológica e emocional também, a partir das palavras que a gente vai usando no nosso dia a dia. Tá certo, mas muito bem mesmo. Fer, considerações pro programa de hoje. E é isso aí, essa inteligência que mora aqui, que a gente não sabe qual é, né? Essa inteligência, por alguma razão, na palavra limão, já preparou todo esse corpo para vivenciar aquilo. Então, quantas vezes que a gente vai falar mal de nós mesmos, né? E a nossa mente, ela é seletiva, então ela vai procurar confirmar aquilo que eu tô falando, né? E toda essa inteligência que mora aqui vai se preparar para viver aquilo, né? Então, a pergunta de hoje, pro programa de hoje, né? Através das tuas palavras, o que tu tá te preparando para viver? Né? O que tu organiza, o que tu programa a tua inteligência para experienciar, né? Lembrando que toda a crítica é uma confissão, né? Olha que legal eu saber que tudo aquilo que eu critico, existe um padrão interno meu que eu preciso organizar, né? Então, que a gente possa tomar mais atenção e perceber, nossa, o que essa palavra quer dizer? Para quê? Para que eu possa me conhecer melhor e fazer alguma coisa pela única alma que eu posso salvar, né? Que é a minha. Tá certo, muito bem. Sempre bom estar aqui, Laura. Obrigada. Que bonito, muito obrigada. Obrigada mesmo. E Adam, vou deixar esse espaço também para as tuas considerações finais para o programa de hoje. Sim, só agradecer, né, a vocês, a quem nos ouviu. É uma alegria poder compartilhar um pouco aquilo que a gente estuda, né, que a gente faz. Tá sendo um momento muito importante esse período que a gente tá dando, né, nascimento a um projeto nosso, né? Amanhã começa, saindo daqui nós vamos direto para Nova Petrópolis, para começarmos essa caminhada da formação em constelação familiar. É uma formação que primeiro a gente quer entregar uma forma de cuidado das nossas questões, das nossas dores, né, para só depois a gente pensar em formar profissionais dessa área, né? Então é importante cuidar das nossas dores se a gente quer, né, ficar disponível para auxiliar alguém, né? Então é uma alegria poder estar aqui e que bom, né, que a gente conseguiu fazer essa contribuição com essa reflexão sobre as nossas palavras e torcer para que tenha contribuído mesmo, né, para que as pessoas consigam usar isso no dia a dia e observar isso no dia a dia. Que maravilha, muito bem, gente. Muito obrigada. Então, lembrando que vocês estão com esse curso. Até, Fer, dá uma chamadinha pro pessoal de casa. Se alguém sentiu o chamado aí, já começa amanhã. Talvez vai ver o programa e já passou a data. Momento, ainda dá para começar no segundo módulo. Sim. Entra em contato com o pessoal aqui da TV também, pega o meu telefone ou pelo Instagram, né? Eu e o Adamo. É a formação em constelação familiar com a ideia, sim, de ser profissionalizante. Mas antes de nos profissionalizarmos, que a gente tenha algo para dar, né? Então, quando eu me curo, eu posso entregar algo a alguém. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro nos conhecemos e depois nos profissionalizamos. Se alguém sentir o chamado de conhecer mais, conhecer a estrutura, né? Nós ficamos à disposição. Talvez não dá para essa turma, logo aí já sai a outra turma também. Sim. Que entra em contato, mesmo que seja, nossa, senti uma curiosidade, talvez ali tenha algo, né? É verdade, muito bem. Gente, agradecendo a vocês que estão aqui comigo hoje, me trouxeram tanto conhecimento, como é legal. E eu sempre digo, eu repenso em cada coisa
coisa quando eu tô aqui sentada, porque, meu Deus do céu, sim, os porco-carne acontecem às vezes, né? Porque justamente o Adamo não vai entender isso, mas depois a gente explica. Mas assim, ai, poxa vida, né? Então vamos tentar trabalhar de uma maneira com que a gente possa expressar, sim, os nossos sentimentos, mas que eles não precisam necessariamente estar ferindo os outros que estão conosco. Então, pessoal, agradeço a quem está aqui, a você que está em casa, nos acompanhou. Convido para continuarem na Conecta Mais e até segunda-feira. Ótimo final de semana.